Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. E mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Transmitindo o que a engenharia nos permite para que as pessoas tenham esse conhecimento. Maravilha, o Fernando vai estar com a gente todas as segundas-feiras. Isso, todas as segundas-feiras, na 5h20, né? Estaremos aqui. Maravilha. Para quem tem um público novo que está entrando, acompanhando o programa agora, só para a gente recapitular, o Fernando é engenheiro civil e professor do IF aqui em Cajazeiras. Isso, eu sou engenheiro civil, me formei na UFCG de Campina Grande e venho atuando no mercado desde 2017 e agora eu ministro aula no IFPB daqui de Cajazeiras e participo, claro, com você todas as segundas. O Fernando também é meio que um digital influencer aí das redes sociais. Tem um canal no YouTube, não é isso? Isso, tem um canal. Quem tiver interesse, né? Lá nós discutimos obras, curiosidades, histórias sobre essas obras. É canal do Fernando Figueiredo e também tem no Instagram, que eu geralmente publico essas informações, que é Fernando Figueiredo, no plural, Figueiredos. Maravilha. Hoje o tema que você escolheu foi qual, Fernando? Hoje nós iremos falar de ferrovias. Maravilha. Que, inclusive, se confunde um pouco com a história do Brasil, né? Por isso eu escolhi esse tema, que as pessoas passam nas cidades. Com certeza você já viu, você que está nos assistindo, já passou por uma cidade e viu uma ferrovia abandonada, uma estação de trem também abandonada, e deve ter se perguntado por que isso aconteceu. Então hoje nós iremos entender um pouco. Vamos começar, vai ser meio redundante, vamos começar do início, né? Como foi que surgiu, em que ano surgiu as ferrovias aqui no Brasil? As ferrovias começaram a se expandir aqui no Brasil e teve a primeira construída na década de 1850, ainda no período imperial, né? No segundo império de Dom Pedro I, pelo Visconde de Mauá. E essas rodovias, elas começaram a ser produzidas no Brasil, integrando as cidades, os estados, a partir da produção do café. Como eu disse, se confunde um pouco com a história do Brasil, né? Inclusive, teve um período da nossa história que foi esse, né? O período café com leite, que a nossa economia praticamente era em torno do café. Então, nós tínhamos um produto exportador que era o café, precisava de escoar, então por isso as ferrovias, que era a tecnologia da época, e tínhamos um comprador, que era o principal, que era Nova York. Então, o Brasil produzia intensamente café e Nova York comprava. Então, começou daí a expansão das ferrovias. E no Brasil, inicialmente, o modelo que foi adotado de ferrovias no Brasil foi o mesmo de Portugal, já que nós fomos colonizados por Portugal, ou Fernando? Esse é um detalhe importante para a gente entender como foi que esses processos que as rodovias foram de fato abandonadas, né? O modelo escolhido pelo Brasil foi um modelo de bitolas métricas. À época, era um modelo mais barato, né? Ela é métrica porque ela tem 1 metro de largura para o trem passar. E aí, ela é mais barata. Então, alguns países da Europa, Portugal, Espanha também utilizaram, mas logo eles substituíram isso porque quando os trens foram evoluindo, aumentando carga, aumentando velocidade, eles precisavam de uma bitola mais larga para suportar esses trens. A bitola que eu estou falando é os trilhos por onde os trens passam. Então, o Brasil não ficou nesse modelo que era mais barato construir, não teve essa visão à época para o futuro. Então, acabou sendo um empecilho lá na frente, que foi esse. O sistema de bitolas métricas. Aqui em Cajazeiras nós tínhamos uma estação ferroviária que hoje funciona o NEC. Ele também seguia esse padrão? Isso. Todos os trens do Brasil praticamente seguiam esse padrão. As redes ferroviárias no Brasil, elas integravam de fato o nosso país inteiro, exceto a parte do norte, né, que tem a floresta amazônica, mas no resto do Brasil ela conseguiu ser interligada. Aqui no interior também, nós tínhamos uma linha viária, uma rede ferroviária muito grande, de São João do Rio do Peixe, Cajazeiras. As ferrovias foram criadas justamente para facilitar essa migração de cargas entre cidades e regiões, não é isso? Isso, o escoamento do café principalmente, era o principal investidor. E uma característica importante é que as ferrovias, à época, eram privadas, iniciativa privada. Então, eram privadas? Isso. O Irineu Evangelista de Souza, o nosso Visconde de Mauá, ele era um empreendedor. E ele que começou lá, mudou a gestão, foi para a República, né? E continuou sendo de iniciativa privada. Então, havia uma concessão,
o Estado brasileiro dava essa concessão para as empresas expandirem as ferrovias e, obviamente, o prepulsor disso era o café. O escoamento de café mais interligava com o transporte de passageiros, né? Muito legal. Aqui em Cajazeiras, você sabe dizer se era para escoamento de produto, como Também, café, ou era para transporte humano também mesmo? porque era interligado, né? Interligava as regiões. Aqui a gente tinha muito algodão, por exemplo. O café era a economia do país, mas a economia setorial interna, aqui era o algodão. Era o algodão. Mais ou menos em que época já começou o declínio aqui da estação? A ascensão foi por causa do café e o declínio foi por conta dele também. Não sei se vocês lembram o que eu disse agora há pouco, que o nosso principal comprador era Nova York. No ano de 1929, aconteceu um marco mundial, né, que foi a queda da Bolsa de Nova York. Quando essa Bolsa de Nova York caiu, o produto, que era o café, que era o principal produto que o Brasil vendia, também entrou em colapso. Quando o café entrou em colapso, os empresários brasileiros entraram em colapso e levaram junto as ferrovias. Muito interessante. A pergunta, e a gente volta à pergunta que foi feita lá no início. Mesmo com esse declínio, mesmo com essa dificuldade, hoje há pessoas que defendem, por exemplo, que uma forma de baratear o escoamento dos produtos, as mercadorias, seria a criação de novas ferrovias no Brasil. Por quê? Porque basicamente hoje o Brasil é caminhões, né? E sabe que hoje o diesel e a gasolina está extremamente caro, apesar da baixa que teve. E há pessoas que acham que a forma de minimizar isso é voltando a investir em ferrovias. Há essa possibilidade? É viável ainda investir em ferrovias no Brasil agora? Sim, isso daí tem alguns pontos, né? O investimento em ferrovia em si ele é viável, transporte de carga, etc., e está sendo feito. Inclusive, esse ano foi feito o marco das ferrovias no Brasil, que incentiva justamente essa produção. Agora, a recuperação das rodovias que já existem, isso é inviável por conta daquela informação que eu disse das bitolas métricas, porque é um sistema que ele teria que ser inteiramente substituído, certo? Aí, com relação aos combustíveis, é importante frisar uma coisa que à época, como eu disse, era privado e a iniciativa privada ela gira em torno de concorrência, certo? Se você lembrar um pouco, como eu disse, se confunde um pouco com a história do Brasil, se você lembrar dessa época de 1930, 35, o que aconteceu, foi justamente a produção em massa dos veículos. Então, as ferrovias começaram a concorrer com os carros, com os automóveis. E aí era imagine só a época, você tem que voltar na memória no tempo, imagine só essa concorrência como era desleal para as ferrovias. Você tinha que se deslocar, tinha um veículo lento e longe de sua residência. E os automóveis, em expansão, chegavam na porta de sua casa e o preço do combustível à época era muito barato. Era a expansão, né, dos combustíveis fósseis, do petróleo, aquela coisa toda. Então, na época, era muito barato. Então começou essa concorrência e os trens acabaram perdendo, né? Como a gente sabe, os automóveis ganharam, se expandiram mais e é mais barato fazer uma rodovia de asfalto do que uma ferrovia. Depois, para o transporte, é que fica mais barato o tráfego. Então foi por esse sentido. Aí na década de 1950, né, 100 anos depois, as redes ferroviárias foram privatizadas. Foi criada a Rede Federal de Ferrovias, né? E aí foi privatizado e o Estado já investindo pesado em fábricas, dando incentivo para as fábricas de automóveis, Ford, Chevrolet, etc. Aí priorizou os automóveis, né? As ferrovias, e aí a gente já está na transição, né? De Vargas, de Juscelino Kubitschek para o regime militar. E a prioridade, de fato, eram as rodovias. As ferrovias foram ficando em segundo plano. Como não tinha demanda, não tinha pessoas suficientes para integrar, elas começaram a ser desativadas. Tem um dado histórico que eu estou pegando aqui. Eu dei uma filinha rapidinho aqui na internet. Eu chamo de pai Google, né, que sabe tudo. A malha ferroviária nacional cresceu até 1957 e chegou à sua maior cobertura, e atingindo 31 mil quilômetros de malha ferroviária nacional. É muita coisa, né? Que era um dos maiores do mundo. Que hoje está abandonado praticamente. Hoje ela é um dos menores. Hoje o Brasil possui a malha ferroviária das menores do mundo. E aí, o que fazer com essa malha ferroviária antiga?
parada, estagnada. Isso. Tem cidades interior, inclusive São Paulo, a região ali de Mauá, que muitas vezes usam como ponto turístico, né? Andar de trem. Isso. Agora, é o seguinte, a gente tem algumas diretrizes aí. Interestaduais, intermunicipais, realmente a gente hoje, segundo estudos, tanto da UFRJ como da Universidade Federal de São Paulo, só existem dois setores que são economicamente viáveis para transporte de pessoas, que é Rio-São Paulo, a rodovia Rio-São Paulo, e o ABC Paulista. Esses são os lugares. Agora, a gente tem que desvincular isso, né? Isso é um transporte entre cidades, entre estados das cidades, que aí metrôs são linhas férreas também, são trens, são veículos sobre trilhos. Os VLTs, que inclusive aqui a gente tem um próximo, em Juazeiro do Norte, tem um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos. Rio de Janeiro tem. João Pessoa tem um metrô lá que abrange a região metropolitana, Cabedelo, João Pessoa, Santa Rita. Então, esses pontos, na cidade em si, ela é viável e, inclusive, serve como opção para desafogar o trânsito. Então, isso daí é uma coisa. O transporte público urbano, sem sombra de dúvida, uma das soluções técnicas para o Brasil são os trens, no caso, os metrôs, os veículos leves. Os trens modernos, digamos Isso, assim. exatamente. Agora, como você falou da recuperação, de utilizar essas ferrovias, de fato, isso economicamente é inviável. Até porque são lentos, né? A nossa malha ela é lenta, teria que substituir todinha por trens mais velozes. Isso e manutenção, que caro. também Exatamente. É muito gasta um caro. dinheirozinho. E como não temos uma demanda tão alta, né? A gente aqui de Cajazeiras, por exemplo, quantas pessoas trafegariam, sei lá, para João Pessoa? Então, não seria suficiente para pagar essa conta, né?